só de você parar na frente do espelho, colocar a mão na cintura, estufar o peito, tá? Na posição de super-homem e dar um sorriso, você começa a liberar alguns hormônios no seu corpo, que são hormônios do sucesso. Você começa a se sentir mais confiante. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha rapaziada. Tudo beleza com vocês? Espero que sim, mano. Eu postei o último vídeo aí, né, do canal. E agora eu vim pra falar da próxima parte, né, mano. Nesse vídeo eu falei das 3 camadas, né, que eu tava lendo o livro Hábitos Atômicos. E eu falei da parte da identidade, né, mano? E eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto, porque, como eu falei, né? Pera aí, rapaziada, deixa eu só entrar aqui que tá meio complicado aqui, muito trânsito. Enfim, mano, voltando, né? Então, no vídeo anterior eu tinha falado das 3 camadas. E por último, né, eu falei da identidade, né, mano? E essa é uma parada muito foda. Eu venho há um tempo já tentando aprender sobre isso, como mudar, né, essa parte da identidade, porque eu vou até tocar mais nesse assunto aqui, que é o seguinte, mano: se você não mudar a sua identidade, né, a parte ruim, né, que você vê que te tira do seu objetivo, se você não mudar a sua identidade, irmão, você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, você pode ir para outro mundo, mano. Se você não mudar a sua identidade lá dentro, você pode estar onde for, e ainda assim você vai voltar ao seu ponto inicial, velho. Essa é a parada, mano. Se você não muda a sua identidade, aquilo que tá lá dentro, sua crença de identidade, não adianta, você volta pra estaca de onde você começou novamente. Então a gente tava refletindo nessa parte, assim, são várias áreas, né? Mas eu tava refletindo e falando sobre a área, por exemplo, do corpo, né, mano? A área física. Então, se você não muda a sua identidade, você faz a dieta, você treina, você chega no seu objetivo. Quando você chega lá, o que você faz? Você volta a ser o cara que você era antes. Porque essa é a sua identidade, entendeu? Tá lá dentro de você. E aí logo você volta a ser aquele cara, né? Aquelas atitudes, aqueles hábitos te levam para aquela vida que você tinha antes. Então você percebe que nada é por acaso, né, mano? Uma pessoa não é gorda por acaso. Os hábitos dela levam ela para esse lugar. A forma como ela se vê, a forma como ela se enxerga, né? Se ela é uma pessoa de valor, se ela é uma pessoa sem valor, se ela é uma pessoa que se vê com valor, se vê sendo uma pessoa valorizada, se vê sendo uma pessoa boa. Então tudo isso influencia, mano, nessa camada da identidade, né? Inclusive eu fiz até uma pesquisa no ChatGPT e eu falei pra ele assim, me explique, né, como mudar a identidade, né? As minhas crenças de identidade, me ensine como mudar minhas crenças de identidade. E eu pedi para ela fazer isso, porém utilizando a Bíblia como a referência, tá? E o que a IA falou, né? Ela falou que na própria Bíblia tem um trecho que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, ou seja, se você não muda sua mente, se você não muda, se você não transforma, né? Você não muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de se ver, de se enxergar, você volta pra estaca que você tava, cara. Isso é muito foda. Então eu tinha falado que a gente vai aprender como mudar essas crenças, né, mano? Que é algo que eu tava estudando pra tentar aprender e melhorar, né? Muitas vezes, algumas pessoas elas vão no psicólogo e tal,
justamente para isso, para tentar encontrar os traumas de infância ou algo do tipo e conseguir mudar isso, entende? Então, vocês assistem bastante... Não sei vocês, tá bom? Eu já assisti bastante o Pablo Marçal. E ele sempre fala uma parada de assim, desbloqueio, desbloqueio, desbloqueio. Porra, que tanto desbloqueio que ele fala, né, mano? E é justamente isso, mano. É uma camada de identidade que tem lá dentro de você que te faz tomar aquela mesma atitude sempre e não te deixa mudar, entendeu? Sempre você chega e volta, chega e volta, chega e volta. Por quê? Você tem um bloqueio ali. É desse bloqueio que ele tá falando, né? É essa camada de identidade sua que te faz voltar. Então eu estudei um pouco, tentei entender como que posso, né? Como que eu posso mudar isso. E o que eu entendi? Eu entendi que é uma coisa que você precisa todos os dias exercitar, mano. Então, você precisa criar como se fosse uma metodologia, tá? Por exemplo, você vai lá, você vai montar, por exemplo, de repente pode ser algumas fotos do que você quer, né? E justamente naquela área que você tem aquele bloqueio, você tem que afirmar para você todos os dias, o ideal que seja logo pela manhã, que você é aquela nova imagem, entendeu? Então eu vou fazer uma suposição, tá bom? Dentro de mim eu tenho uma imagem, por exemplo, que eu me vejo aquele cara que é, sei lá, obeso, né? Um cara mal sucedido. Então todos os dias quando eu acordar pela manhã, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou parar na frente do espelho e eu vou repetir algumas frases pra mim, tá? Inclusive pode ser até durante seu banho, mano. Você fecha seu olho ali e você passa a se mentalizar como sendo aquela nova identidade sua, entendeu? Então você vai fechar o olho ali e você vai falar: cara, eu me sinto forte, bonito, bem-sucedido, eu me sinto honrado, um cara forte e tal. Cara, e aí vai da sua imaginação, beleza? Só que todos os dias pela manhã você vai falar isso. Porque sua mente, ela começa a entender, opa, ela não sabe o que é mentira do que é verdade, entendeu? Ela não sabe essa diferença. Então lá dentro, quando você começa a falar boas palavras, falar boas coisas, automaticamente você começa a mudar sua crença de identidade, tá? Então, realmente, cara, não é balela, isso funciona. Tanto é que, graças a Deus, eu mudei muita coisa na minha vida, né? Justamente assistindo esses caras aí e entendendo, tentando entender e realmente aplicar o que eles falam, entendeu? Essa parada de você ficar reclamando, mano. A reclamação, ela te leva para um lixo, entendeu? Por quê? Porque quando você começa a reclamar, quando você começa a falar mal dos outros ou falar coisas ruins, você começa a liberar alguns hormônios no seu corpo, acredito que seja hormônios, tá? E são coisas ruins, cara. E isso estraga, você não percebe às vezes, né? Você sente aquele prazer gostoso às vezes de estar falando uma merda, coisa ruim, mas isso daí faz com que todo o seu dia vire um caos, uma lama, uma merda. Você começa a enxergar mais coisas ruins. Isso vai atraindo para o seu corpo, tá? Então tem uma cientista famosa, né? Eu vi até com aquele Paulo Vieira que comentou, que ela fala que só de você parar na frente do espelho, colocar a mão na cintura, estufar o peito, tá? Na posição de super-homem e dar um sorriso, você começa a liberar alguns hormônios no seu corpo, que são hormônios do sucesso. Você começa a se sentir mais confiante. Tem um tal de, acho que é sorriso do Duchenne que se chama. Tem gente que coloca uma caneta na boca pra simular o sorriso, cara. E isso muda a vida da pessoa. Cara, é uma coisa de louco, entendeu? Então, assim, são coisas que eu tô aplicando na minha vida. A parada também de energia é muito séria, mano. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não cuida da nossa energia, se a gente começa a propagar coisa ruim, falar coisa ruim, reclamar e tudo mais, a gente vai atraindo coisas ruins e isso mina a nossa energia, mano. Entende?
Então, muitas vezes, a gente tem que evitar lugares, coisas que fazem com que a nossa energia caia, certo? Mas basicamente é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Não sei se ficou um pouco longo também, não sei se eu tô falando meio alto, mas enfim, vamos melhorando a cada dia. Peço para vocês aí que deixem o like no vídeo, se inscreve aí no canal. Se o conteúdo teve ajudou você de alguma forma, abriu um pouco a sua mente no o que eu te falei hoje. Beleza, minha galera? Então é isso, mano. Tô indo pra academia agora. Vou mandar um treinão bolado. E fiquem com Deus. Tamo junto.